Vamos lá, pessoal. Agora eu vou sugerir para vocês o que eu faço na minha prática clínica, o que eu venho fazendo há muito tempo. Eu acho bem engraçado que às vezes as pessoas me rotulam como o Giovanni não gosta de fio. Muito pelo contrário, já falei aqui para vocês, eu vejo que não tem nenhum tipo de problema. Uso muito, tenho muito caso, porém eu diminuí demais a minha utilização. Com o passar do tempo eu fui entendendo melhor a real indicação, entendendo melhor que eu sou um profissional com vários tipos de procedimento e dependendo do meu paciente eu faço a avaliação e entendo o que ele realmente necessita e aí eu faço a minha escolha. Isso de um decréscimo do uso de fio e um aumento do uso da toxina botulínica, do ácido hialurônico dos bioestimuladores não é um acontecimento exclusivo meu. O planeta inteiro é assim. O procedimento mais realizado é a toxina botulínica, o segundo é o ácido hialurônico e os bioestimuladores estão vindo logo atrás. Então, como sugestão de uso de fio, até esse slide eu preciso dar uma atualizada, mas eu já vou falar para vocês aqui. A minha sugestão, eu gosto muito dos fios do iThread, eu vejo que o fio 29G e o fio 27G agulhado são ótimas opções. O 29G tem o canhão rosa e o 27G tem um canhãozinho cinza com prata, cinza, tá? Fica mais fácil de você identificar. O 29G é um fio menor, 38 milímetros a agulha, 50 milímetros o fio. E o 27G é um pouquinho maior, 60 milímetros a agulha, 90 milímetros o fio. O 29G, basicamente, eu oriento para você que está iniciando. E você pode escolher esse fio 29G para utilizar em região de olheira, em região de glabela, por exemplo, e até em região de face. Ele é um fio mais fácil de você inserir no seu paciente. O 27 já é um fio um pouco mais grosso, é um fio um pouco maior. Inclusive, antigamente existiam fios 27G com 100 milímetros. Então, era uma agulhona grande e muito flexível. E ficava muito difícil de você passar esse fio. Quanto maior for a extensão da agulha, mais difícil de você manter o plano. Então eu vejo que o 60 por 90 é uma opção muito interessante. E o que eu uso muito hoje é o fio filler, que é uma cânula 21G com 20 fiozinhos lá dentro. Na verdade são 10 fios, só que você tem a voltinha do fio, então basicamente é como se você estivesse inserindo 20 fios de uma vez. É uma excelente opção, basicamente para olheira e glabela. Eu vou usar só ele, e o 29 e o 27 eu uso em região de face quando eu faço no meu paciente o especulado junto. Eu vou mostrar para vocês. Ah, Giovanni, não pode fazer o 29 ou 27 aqui ou na glabela? Pode, não tem nenhum tipo de problema. Eu até acho que o 27, que é o mais grosso, nessa região é um pouquinho demais, mas não tem nenhum impedimento para você fazer. Em relação aos especulados, eu gosto muito do iThread 19G, 100 milímetros de cânula, não agulha, com 160 milímetros de fio. Uma diferença bem grande entre o fio especulado e o liso. O especulado tem um comprimento de fio acima do canhão, ele tem um rabicho muito maior do que o fio liso, porque eu preciso desse rabicho para fazer a tração tecidual, que eu não vou fazer no fio liso. Quando eu penso nesses fios, geralmente quando eu vou inserir isso no meu paciente, o fio liso, como eu já disse para vocês, eu posso inserir em região de glabela, posso inserir em região periorbicular, posso inserir em região de face central, posso inserir em região de face lateral. Germani, mas o que é melhor é fazer hashtag, é fazer coroa. Pessoal, você pode fazer o jeito que você quiser. Se eu falasse aqui para vocês, faça em M de Marcelo, eu estaria simplesmente passando uma opção pessoal. Não tem nada na literatura que mostra que o hashtag, que o M, que o coroa seja melhor um ou outro. Não existe isso, nada como estatística extremamente confiável que possa direcionar você a colocar o produto dessa maneira. Porém, logicamente, é importante você distribuir homogeneamente. Então você não vai distribuir o produto de uma maneira desigual. É super importante você colocar e cobrir aquela sua área determinada de tratamento de uma maneira que os fios se disponham homogeneamente nessa região que você previamente escolheu. Aqui é um paciente que foi meu aluno, um amigo, o Cadu, então ele tinha uma ruga no meio, a ruga do 11, no meio da região da glabela, entre os corrugadores, muito acentuada, e aqui a nossa escolha foi o fio 29G, lembra, um fio mais fininho, eu poderia nessa região até usar o 27, mas eu gosto muito do 29, coloquei nessa região. É importante nesse tipo de tratamento eu realizar sempre a toxina botulínica previamente.
Ah, Germani, não deu para realizar a toxina botulínica previamente. Você não vai fazer? O ideal é sempre ter a toxina, tá? Agora, se o paciente insiste, você tem que explicar para ele que provavelmente o resultado vai ser menor, porque ele vai continuar contraindo. A causa do problema ainda vai estar lá, que é essa contração diária, repentina, repetida a todos os dias, que faz essa fratura de derme, e aí você pode, fratura de epiderme e derme, que faz você ter essa ruga estática tão difícil de resolver. Então o Cadu aqui, logo depois da colocação, contente, porque ele já previa o resultado e eu tive um resultado no Cadu muito satisfatório. Ele conseguiu com apenas uma aplicação, com a aplicação de toxina botulínica e mais subincisão, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, um resultado bem interessante, bem legal. Ele teve quase que o desaparecimento dessa ruga. Germani, sempre vai acontecer isso? Sempre vai ter essa melhora? Não, não é sempre que acontece isso. Eu tenho pacientes que eu repeti o tratamento várias vezes, que eu fiz várias subincisões e eu não tive ali um sucesso tão grande como nesse caso específico do Cadu. Uma opção também, como eu disse anteriormente, é realizar a subincisão. Então, nesse caso específico, é um paciente que eu fiz repetidas subincisões. O paciente, ele também fazia toxina botulínica, mas ele tinha uma ruga estática muito marcada, foi difícil da gente resolver. A subincisão você pode realizar com a agulha rosa 18G ou com a agulha Nocor, que é uma agulha que tem um corte apenas para um lado. A Nocor é um pouco mais perigosa, a 18G também. Muitos me perguntam, Germani, pode fazer com cânula? Pode, mas a subincisão é com agulha. Você pode deslocar com cânula para você aprender, para você perder o medo, mas o ideal é você fazer com agulha. Então veja que eu anestesio, vou entrar com a minha agulha e vou raspando esse teto da derme delicadamente, exatamente no sentido da ruga. Perguntas frequentes. Germani, posso fazer subincisão em outro local? Posso fazer subincisão em supranasolabial? Eu não faria, porque aqui eu tenho uma vascularização importante. A artéria veia facial, então eu não gostaria de promover um sangramento muito efetivo no meu paciente. Quando eu coloco o meu fio, antes ou depois? O ideal é você fazer a subincisão e depois você colocar o fio. O ideal é fazer a toxina, fazer a subincisão e colocar o fio. Ah, mas qual é o intervalo da toxina para a subincisão? Lembra na aula de toxina? Minha, na aula do Lora, na aula da Cláudia, tem várias aulas de toxina aqui na plataforma. O mecanismo de ação da toxina de 10 a 15 minutos, então você pode fazer 15 minutos e aí você faz a subincisão. Veja especificamente agora, nesse caso, eu transpassei, por um momento eu fui lá e perfurei essa região e eu não quero que isso aconteça, mas pode acontecer. Desde que você esteja realizando o procedimento, sempre pode acontecer, e isso não é uma intercorrência, aconteceu isso, continue sem nenhum tipo de problema, tá bom? É um paciente que teve um resultado médio, tá? Eu nem tenho aqui o depois dele, porque o resultado não foi tão satisfatório. Aqui é um caso de uma paciente minha que eu fiz há muito tempo atrás. Eu sempre gosto de deixar essa foto porque essa foto tem alguns erros. Veja que os fios estão faltando um pouco. Vou mostrar para vocês mais específico para vocês terem uma ideia. Essa região, especificamente aqui, ó, eu precisava nessa região ter introduzido o fio totalmente. Eu não poderia ter deixado esse pedacinho de fio, ó, esses pedacinhos de fio, esse pedacinho de agulha para fora. Quando eu deixo essa agulha para fora, quando eu não introduzo essa agulha inteira no tecido, eu estou perdendo fio. Então eu preciso colocar isso de uma maneira que fique totalmente em região de dentro da pele. Aqui é um outro vídeo mostrando a colocação do fio 29G em região de olheira. Eu posso tranquilamente colocar nessa região. Tem muita gente que não gosta de colocar nessa região, pessoal. Eu vejo que o paciente tem que estar muito ciente, porque aqui é uma região que você pode promover um sangramento, um hematoma, e muitas vezes esse sangramento, esse hematoma podem persistir e deixar o paciente com um leve escurecimento durante algum tempo. Então, dependendo do paciente, eu não forço muito a colocação de fio nessa região. Eu tenho um caso de uma paciente minha particular, onde eu fiz, ela veio para mim
com um edema nessa região, pós aplicação de preenchedor. Eu usei a hyaluronidase, a gente tem na aula de intercorrência exatamente como a gente usa a hyaluronidase para essa região. Tirei o produto, identifiquei o produto que foi colocado. Na época, ela utilizou um produto muito flexível, com um swelling factor muito grande, então um produto que se expande muito frente à entrada de água, que não é indicado para a região, e ela estava com toxina conjuntamente a essa aplicação. Então tem tudo para dar errado, tudo para promover um edema inicial muito desfavorável. Essa paciente eu não fiz mais toxina e escolhi um produto com baixo swelling factor. Mesmo assim, ela teve edema. Era uma paciente que eu removi aí do ácido hialurônico e fiz a utilização do fio filler e ela teve um bom resultado. Então veja que eu não posso generalizar um único caso e falar que todos os casos eu vou usar o fio filler em substituição ao ácido hialurônico, porque especificamente nesse caso eu tive um problema. Então eu tenho que ter ele como ferramenta, sempre como mais um arsenal para eu poder utilizar nos meus pacientes. Então essa paciente especificamente, ela é uma paciente muito parecida com essa que eu contei a história. Ela é uma paciente que tinha bons resultados com o fio e chegou pedindo fio. Eu quero colocar o fio nessa região, então foi a minha escolha sem sombra de dúvidas. Eu posso colocar tanto nessa região mais medial como na região mais lateral sem nenhum tipo de problema. Faço a introdução de uma maneira mais superficial, faço um leve giro, como vocês estão vendo no vídeo, e aí eu puxo e o fio vai ficar exatamente dentro do tecido. Não aconselho vocês a inicialmente realizarem a colocação de fio na região da olheira. Coloquem fio em qualquer outro lugar, menos na olheira. Quando vocês tiverem cracks bons, aí sim vocês podem colocar na olheira. Vamos agora, na próxima aula, falar com vocês sobre fio de PDO retentivo ou espiculado. A gente vai virar a chave e eu vou ensinar para vocês como a gente faz a colocação desse tipo de fio.